Boa tarde a todos, bem-vindos ao Outlook do Big para o segundo trimestre de 2025. É um prazer estar aqui convosco, somos mais de 200, 300 a ouvir-nos, portanto tenho consciência que o momento que nós estamos a viver em particular centrou muitas atenções dos investidores e captura muito o interesse naquilo que eu tenho o prazer de vos falar nos próximos 45 minutos a uma hora. É óbvio, já aqui um pequeno disclaimer, que o que eu vos vou apresentar aqui é essencialmente o nosso documento de projeção para a economia e para os ativos financeiros para o segundo semestre deste ano, mas que foi realizado ainda dentro da janela do primeiro trimestre e, portanto, ainda grande parte aqui da informação que tenho ou que temos para vocês acaba por preceder o Liberation Day, que já obviamente já foi no dia 2 de Abril, como também saberão, e portanto tornou bastante difícil o desafio para tentar projetar como é que nós estaríamos a ver o que poderia passar-se no dia 2, no Liberation Day. É engraçado que entre as casas de investimento, escrevi vários artigos sobre isto ao longo do mês de março, e nossa posição para o Liberation Day era um bocadinho mais negativo em relação, eu diria genericamente, o consenso, não é? Mas mesmo assim, dentro do nosso viés negativo que nós estávamos a antecipar para o dia 2 de Abril, o que aconteceu ainda ultrapassou as nossas expectativas mais pessimistas. E, portanto, acabámos por ser aqui também capturados, como toda a gente, como todos os investidores, os bancos de investimento, os nossos concorrentes, fomos aqui capturados por esta volatilidade e por toda esta incerteza que este on-off de tarifas enfim, esta política zigue-zagueante, titubeante de Trump tem acarretado para os ativos financeiros. E, portanto, vamos tentar esquematizar um bocadinho, portanto, de uma lógica top-down, numa primeira fase um bocadinho, aqueles que já me conhecem há alguns anos, vamos tentar pensar como é que a atividade económica está a evoluir e como é que isto pode afetar a atividade económica depois já num capítulo dentro da guerra comercial, e depois vamos falar um bocadinho sobre o que é que nós achamos que pode acontecer do ponto de vista de obrigações, ações, para obrigações e para ações, e dentro destas duas classes de ativos que são obviamente as mais transacionadas e são, enfim, dão o nome aos 60-40, aos portfólios 60-40, vamos tentar perceber onde é que nós vemos valor entre cada uma destas classes de ativos. Depois, no final, teremos um período de Q&A, portanto, perguntas e respostas, enfim, à volta de 15, 20 minutos. Obviamente, a duração para este webinar prevista aponta para 45 minutos, uma hora, portanto, vou tentar ser o mais objetivo possível, de forma depois também a conseguir responder na esmagadora maioria ou na totalidade das vossas questões, sejam dúvidas ou interrogações, ou reflexões mesmo. Portanto, seguindo o índice, eu se calhar vou deixar a parte de test allocation e de key calls, visões-chave, mais para o final, ou seja, porque quero-vos contar a história para depois, de facto, abordarmos onde é que eu acho que vocês devem estar posicionados. E, portanto, eu vou começar essencialmente pelo enquadramento macroeconómico e vou fazer um spillover depois para o capítulo da guerra comercial. Do ponto de vista do quadro macroeconómico, como eu já vos referi, amplamente difícil nesta fase, porque de facto as notícias do ponto de vista tarifário, da política tarifária e económica comercial da administração americana variam ao minuto ou ao dia, digamos assim. Portanto, nós tivemos quinta ou sexta-feira as isenções para, por exemplo, as tarifas aplicadas aos smartphones e a alguns produtos tecnológicos que são mais emblemáticos, aplicados das importações à China, e isso deu obviamente um grande rally, portanto, sobretudo para a Apple, que era a que estava mais com o risco em cima da mesa, mas ainda hoje já vieram rumores de mercado que eventualmente não é totalmente assim e que no mínimo vamos aplicar medidas sobre a tecnologia e vão ser conhecidas nos próximos dias. Foi o próprio Trump que o referiu, e nós vimos, por exemplo, a Apple em particular abriu a subir praticamente 7%, agora estava a subir 2%, o Nasdaq estava a subir 2 ou 3, entre 2 a 3, e estava praticamente a zero portanto, há minutos, e portanto temos aqui uma volatilidade ao dia, quer dizer, na casa dos 2%. É de facto uma volatilidade de facto estratosférica, e temos que perceber quase como um VAR das nossas posições, o que é que nós temos expostos a risco, com que tipo de volatilidade é que estamos confortáveis a assumir para o nosso portfólio. Acho que em primeiro lugar esse é um ponto importante, um ponto de partida importante para as nossas alocações.
daqui para a frente, o que é que nós podemos estar dispostos a incorrer. E nós vimos alguma capitulação do ponto de vista, sobretudo, de retalho a nível europeu e americano, que naquele dia, quando os índices caíram, portanto, cerca de 5% de forma sucessiva, 6% de forma sucessiva, e, portanto, o drawdown do S&P andou muito perto, andou ali entre os 15% e os 20%, o drawdown máximo do S&P, o Nasdaq ultrapassou, chegou aos 20%, e o Russell 2000 ultrapassou os 20%, chegou quase aos 25%, e, portanto, nesse momento houve alguma capitulação que se notou essencialmente no segmento de particulares, no segmento de profissionais, hedge funds, bancos de investimento. Nós acompanhamos, os fluxos de posicionamento têm sido bastante wild, com alguns swings agressivos, mas ainda não constatámos alguma capitulação. Mas enfim, é um bocadinho à parte. Antes de falar um bocadinho de posicionamentos, preços, avaliações e algumas onde é que nós estamos a ver aqui mais valor, vamos começar pelo básico, não é? A começar pelo básico, a probabilidade de recessão para a economia americana, para a economia europeia, digamos para a economia global como um todo, claramente subiu bastante. Com esta história da política tarifária de Trump, a probabilidade de recessão estava na casa dos 20% no final do ano passado, 2024, e neste momento implícita no mercado estará entre os 30% e os 35%, e eu acho que enfim, uma probabilidade de recessão abaixo dos 50% estará subestimada, ou seja, eu creio que claramente uma probabilidade de recessão, mantendo-se as tarifas tal qual como as conhecemos, podemos estar a falar de uma probabilidade de recessão claramente acima dos 50%, não só para a economia americana, mas para a economia global como um todo. Isto depois implica a perspectiva da política monetária, o que é que poderia acontecer. Portanto, nós sabemos que o FED tem um mandato dual entre balancear crescimento, emprego contra a estabilidade de preços. Nós sabemos que nesse mandato houve um erro terrível que foi feito em 2020, portanto, no início do Covid, em que o Sr. Powell e os restantes membros do Comitê do FED consideraram que a subida de preços, nomeadamente pela disrupção das cadeias de abastecimento, portanto, no início do Covid, teria sempre um efeito transitório. E este efeito transitório, que foi de certa forma a narrativa do FED e também de outros bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu, esta narrativa de inflação de preços transitório, naquele primeiro ano e segundo ano até 2022, enfim, foi um grande erro. Depois foi reconhecido mais tarde, sobretudo pelo Sr. Powell, porque na prática o Fed, mais do que o Banco Central dos Estados Unidos, acaba por ser o Banco Central do mundo, e não é por acaso que naquela sexta-feira, creio que o Sr. Paulo falou na quinta ou na sexta, creio que na quinta-feira, naquela semana de grande stress de perdas no mercado, vai fazer 10 dias atrás, não é por acaso que o Sr. Paulo referiu que nós precisamos de maior clareza sobre como é que nós estamos a ver as tarifas, a situação das tarifas. Daqui por um ano, é óbvio que esta tempestade, quase tempestade de areia, que é estaladas de tarifas de um lado, estaladas de tarifas do outro, daqui por um ano vamos ter com certeza muitíssimo mais clareza, e não podemos decidir sem visibilidade nenhuma. E portanto, ele na prática foi precisamente no dia em que o Sr. Trump voltou a pressionar o Sr. Powell para corta as taxas de juros, Sr. Powell, para fazer portanto, a imiscuir-se no trabalho do Banco Central. O Sr. Paulo acabou por ser quase da mesma forma que aos bond vigilantes, que, por exemplo, na semana passada tiveram uma grande pressão no mercado de treasuries, não é? De obrigações americanas. O Sr. Paulo fez ali um papel, e já com grande stress nos ativos financeiros, nomeadamente no mercado de ações, fez ali um papel bastante rios, digamos, aplicando algum vigilante executivo sobre o Sr. Trump. Devolveu, portanto, o papel errático de Trump sobre pressão do Banco Central. Porque, obviamente, há aqui um campo limitado sobre o que é que o Fed pode fazer a intervir neste momento, sobretudo nesta fase em que a inflação core está na casa dos, enfim, entre os 3,5% e os 4%, quase 4%, enfim, aqui já estou a pensar na inflação supercore, que é aquela inflação que exclui alimentação, energia e o housing, o shelter, digamos assim. Essa inflação supercore está muito perto dos 4%, a inflação core está acima dos 3% e a inflação harmonizada também já está relativamente perto dos 3%. E, portanto, não há, digamos assim, espaço para o Sr. Powell vir cortar taxas de juro, porque há um mandato para estabilidade de preços, a não ser que se verificasse efetivamente um cenário de sell-off generalizado, não só do mercado de ações, que é uma parte, mas sobretudo do mercado de obrigações. O mercado de obrigações aqui claramente é
é o trigger, não é? Nós percebemos que há a chamada Trump put e a Fed put têm níveis distintos. Eu creio que para o mercado de ações a Trump put poderá estar mais baixo, eventualmente as duas estarão mais baixas do que inicialmente se faria supor. A partir dos 5.000 pontos, todos estaríamos convictos que algum tipo de estabilização de preços poderia vir aqui ao mercado, seja pelo Banco Central, seja pelo lado presidencial. E no caso de Trump, não creio que tenha sido por aí, nem o próprio Fed. Eu creio que mais do que o valor do S&P, o valor das Treasuries, portanto, das taxas de juros implícitas do Tesouro Americano, é claramente o acelerador para uma eventual ação ou não ação do Fed. Claramente hoje tivemos as 10 anos a recuarem entre 5 a 6 basis points, depois já terem furado os 4,5. Há não muito tempo atrás, os 10 anos chegaram perto dos 5%. Mas aqui mais do que o nível é mesmo a velocidade, não é? E a velocidade em que as taxas de juros nos Estados Unidos passaram, enfim, dos 3,80 para os 4,5 a semana passada, foi um movimento assustador, num contexto em que o dólar também estava, não digo em fire sale, mas também estava a ser basicamente liquidado ao longo de todas as praças internacionais. E, portanto, isto para vos tentar dizer que há aqui um espaço limitado para o Fed atuar, sobretudo porque ainda não estamos a ver no hard data, nos hard data económicos, sobretudo os indicadores de PMIs, o mercado de trabalho, a própria manufatura, ainda não há aqui um grande stress da atividade económica, que obviamente tem aqui um efeito lag sobre esta instabilidade toda tarifária. Aliás, não tenho aqui, mas o que o mercado neste momento está a descontar, já vou aqui ao hard data, o que o mercado neste momento está a descontar é que, eventualmente, que hoje nós temos as taxas diretoras, como sabem, a taxa de depósitos do ECB na casa dos 2,5%, a taxa da Fed Funds nos 4,5%, portanto quase 2 pontos, 2% de diferencial entre os dois. O mercado nesta fase está a descontar que o Fed irá ter que cortar à volta de 75 pontos base. E já descontou quase, imaginem-se, quase 200 pontos base, 150, 200 pontos base. Portanto, creio que o mercado, nessa altura de maior stress, sobreestimou de forma muito agressiva o risco de uma recessão, que entretanto quase foi revertida, daí a probabilidade de recessão estar na casa dos 30% nesta fase, e com isto o mercado a descontar cerca de 3 cortes de taxas para o Fed, 3 cortes de taxas de cada uma de 25 pontos base, portanto levaria as taxas para 3,75 nos Estados Unidos e poderíamos ter as taxas na Europa e ir abaixo dos 2%, a sul dos 2%, porque será muito difícil e teremos obviamente reunião do BCE na quinta-feira, teremos comentários de Paulo na quarta, serão bastante interessantes para observar, mas será muito difícil o BCE manter-se mais ou menos aliado ao que o Fed vier a fazer, e portanto será totalmente difícil, sendo que há aqui umas forças contraditórias com a situação fiscal. Porque basicamente há aqui muitas coisas de certa forma em direções opostas a trabalhar ao mesmo tempo e acabam por turbar o price action normal das classes de ativos e de certa forma torna mais complexo sobretudo a tomada de decisão também por parte dos bancos centrais. As últimas projeções económicas que nós tivemos acesso, tanto do Fed como do BCE, portanto, neste caso para o PIB e para a inflação core, como veem, ainda nem refletem o impacto tarifário, porque obviamente as tarifas foram anunciadas no dia 2 de abril, estas projeções vêm no caso do BCE, vêm na segunda semana de março e no caso do Fed, creio que na terceira. Agora, todas elas apontavam para crescimentos económicos na casa dos 1% na Europa e perto de 2% nos Estados Unidos, sendo que a trajetória de desaceleração do crescimento económico americano estava em curso, já mesmo que é uma coisa normal, e portanto é por isso que também a inflação tem vindo a retroceder de forma saudável e não houve há aqui vários pontos de análise, ou seja, o facto da economia global ter evitado uma recessão nos últimos 5 anos foi também, precisamente, não quer dizer que tenha sido o melhor cenário para a inflação, ou seja, mais valia eventualmente nós termos tido uma recessão ali em 2022, porque nós estivemos muito perto de uma recessão em 2022, no segundo semestre de 2022, aliás a economia americana teve 2 trimestres de crescimento negativo em 2022 e porventura teria sido mais saudável para a economia global nós termos tido aí uma recessão um bocadinho mais profunda do que aquela recessão quase titubeante que nós tivemos, ou uma recessão clara na manufatura. A recessão americana não qualificou como uma recessão para o National Bureau of Economic Research, porque indicadores estatísticos qualitativos
eventualmente não pressagiaram a qualificação da situação como uma recessão, mas teria sido obviamente mais saudável, agora em retrospectiva é fácil dizê-lo. A economia mundial hoje em 2025 estaria muitíssimo melhor se tivesse havido uma recessão mais forte em 2022. Porque o price level teria feito um reset, não teria havido uma escalada dos preços que veio até agora, provavelmente que levou uma grande dissatisfação para a política com a emergência da extrema-direita e um exacerbar das políticas nacionalistas. Isso provavelmente teria colidido com a situação com a probabilidade de Trump ser reeleito. Aliás, Trump é reeleito na perspectiva que iria melhorar o contexto económico americano e, portanto, havia uma grande franja da população americana, que eu diria o bottom 50, ficou bastante pior nos últimos anos, porque obviamente não acompanhou os salários nominais, não acompanharam a subida de preços e de certa forma entregavam a confiança em Trump porque achavam que é um businessman e que poderia ter mais capacidade do que a senhora Harris, mais conotada com políticas woke, mais ligadas à esquerda mais radical, e portanto Trump poderia entregar um quadro melhor do ponto de vista económico para a sua vida, tendo em conta que a senhora Harris tinha sido vice do senhor Biden e que do ponto de vista económico eles ficaram completamente para trás. O bottom 50 ficou para trás. Mas ficaram o bottom 50 americano, como ficou o bottom 50 do mundo. Todas as pessoas do mundo, sobretudo o Bloco desenvolvido, a Europa também foi muito evidente essa situação, estão hoje bastante pior do que estavam há 5 anos atrás e em parte isso que leva a esta insatisfação reinante, estas fissuras políticas com muito marcadas, essa tensão muito latente e de certa forma Trump é eleito à base desta insatisfação do bottom 50 que ficou obviamente para trás, porque nós sabemos que, por exemplo, o top 50, aliás, a estatística, eu vi uns estatísticas interessantes sobre isto. Os top 10 têm quase 80% do mercado de ações, os top 50 têm o resto do mercado de ações e o bottom 50 não tem housing, tem a renda e vive de cartões de crédito. E, portanto, o bottom 50 vive bastante mal nos Estados Unidos, como, aliás, no resto do mundo desenvolvido, tendo em conta a escalada gigante de preços em termos de price level que tivemos nos últimos 5 anos. E, portanto, isto para vos dizer que a inflação continua a ser um problema, porque nós não podemos ter inflação daqui para a frente como tivemos nos últimos 5 anos, porque isso tendencialmente mataria tudo, como tem vindo a matar toda a gente. E, portanto, é proibido encarar a inflação como transitória, mesmo que consideremos que as tarifas, porque na realidade as tarifas são um choque de preços logo no momento inicial. Portanto, não é suposto depois as tarifas são obviamente regressivas, porque as pessoas ganham menos, portanto é muito mais difícil para elas compor, mas não é suposto que estas tarifas depois acarretem uma subida sustentada dos preços, como por exemplo nós tivemos desde o início do Covid. Porquê é que nós tivemos uma escalada de preços no Covid? Porque, de certa forma, os constrangimentos que tivemos nas cadeias de abastecimento não levaram a uma recessão e os preços foram perpetuamente subindo e a expectativa dos agentes económicos foi os preços vão sempre continuar a subir e no próximo ano vão estar sempre mais altos. Uma recessão é muito saudável porque limpa esta reset de preços. Infelizmente, como eu disse, a recessão não veio. E, portanto, nós vivemos um mundo mais difícil, mais complexo, porque não tivemos uma recessão. As recessões, nesse aspecto, são muito saudáveis para os ciclos económicos e nós não a tivemos. E, portanto, é natural que ela venha mais tarde ou mais cedo. E o que é interessante é que desde que Trump foi eleito, os indicadores de surpresa da economia americana começaram a cair num precipício. O surprise level, que é o surprise index, que é o gráfico da esquerda, divergiu bastante entre os Estados Unidos e a Europa, recuperou de forma muito rápida na Europa à boleia do anúncio fiscal pelo lado do governo alemão, que é absolutamente sísmico, e também o esforço de encerramento europeu, porque obviamente a partir do momento em que Trump faz troças de Zelensky na Casa Branca e diz que os Estados Unidos não vai estar ali para a NATO e que a Europa tem que passar a gastar porque os Estados Unidos simplesmente não vai estar lá, obviamente que isto levou um toque a reunir dos líderes europeus e isto acaba por ser favorável no médio e longo prazo para a Europa, que vinha a definhar de forma muito forte nos últimos 15 anos. E os PMIs refletem isso. Os serviços continuam muito fortes, mas a manufatura, sobretudo a manufatura na zona euro, que é a linha cinzenta, tem vindo a recuperar e nós achamos que a questão da manufatura na Europa pode ter aqui um boost, tendo em conta estas políticas fiscais expansionistas, porque nós temos a viver precisamente política austera fiscal do lado americano e política expansionista fiscal do lado europeu. E isso é bastante interessante, sendo que a política monetária permanece uma incerteza,
Obviamente nós estamos já numa fase de ciclo de algum easing monetário, tendo em conta os picos de taxa de juros que nós tivemos. Nós na Europa já tivemos mais de 100 pontos acima das taxas de juros que temos agora, 150, salvo erro, e nos Estados Unidos tivemos 100 pontos acima. Os índices de confiança soft colapsaram nos Estados Unidos, mas reparem, continuam relativamente fortes na Europa. E isto é razões também para considerarmos que a Europa poderá aguentar-se melhor do que o esperado nesta fase, sendo, sobretudo num ciclo mais longo, não tanto nos próximos meses com a história tarifária. As expectativas de inflação de longo prazo, que é aquele swap de 5, ou seja, a expectativa de inflação daqui a 5 anos, durante 5 anos, está relativamente ancorada e, portanto, isto acaba por nos dar algum suporte para aquela ideia que este choque tarifário será um choque mais de curto prazo e não um choque prevalecente no longo prazo, que obviamente levou a uma euforia. Ou seja, se nós todos nos lembramos que houve de certa forma uma euforia de ativos no Covid, ativos financeiros, ativos reais, sapatos, relojaria, ténis, assim, toda a gente estava a tradar o que podia e as pessoas estavam cheias de dinheiro porque houve uma teoria, da mesma forma que houve aqui uma teoria do Sr. Trump, da parte da política tarifária, que não foi mandatado, mas ele de certa forma ele disse que ele iria fazer isto. Ninguém queria acreditar que ele iria ter estas rédeas curtas sobre todos os parceiros económicos, mas ele de certa forma avisou que ele iria fazer isto, mas ninguém quis acreditar, porque na prática, isto para vos dizer o oposto, o que aconteceu em 2020 foi o que Biden e o Fed fez, que foi a teoria moderna monetária, que foi basicamente um helicopter money, e nós lembramos disto quando nós falámos disto e escrevemos sobre isto. Se em 2008, na crise financeira, os reguladores pecaram por defeito e depois contribuíram para um exacerbar da crise financeira que levou ao colapso da Lehman e muitas outras instituições, e a confiança demorou muito tempo a recuperar, em 2020 pecaram por excesso, não é? Portanto, fizeram demasiado. Portanto, jorraram, as pessoas nos Estados Unidos que não foram trabalhar tinham mais dinheiro, recebiam mais dinheiro por cheques, estando em casa sem trabalhar, do que se tivessem de trabalhar, e portanto foi feito demasiados excessos que contribuíram, obviamente, para a espiral inflacionária que infelizmente todos agora vivemos nos últimos 5 anos. E agora, na questão comercial, isto para dizer que de facto Biden não foi eleito para testar a situação, nem o próprio Paulo, pela teoria moderna monetária, mas ela aconteceu, e essa era de dinheiro barato não resultou em nada de bom, infelizmente, para os equilíbrios macroprudenciais. O que é que acontece no comércio internacional? No comércio internacional há aqui um grande problema de base, não é? Portanto, nós no mundo globalizado não podemos virar o mundo proteccionista, foi o que aconteceu também na década de 30, repare, também há muitas semelhanças entre o empobrecimento que aconteceu à saída do Covid, por via da inflação e a erosão do rendimento disponível das pessoas e das famílias, com a Grande Depressão de 29. O que aconteceu em 29, depois em 1930, as políticas proteccionistas que foram implementadas na presidência de Hoover e em particular pelos congressistas Smoot e Haley, que de facto implementaram políticas proteccionistas que levaram as tarifas, a média tarifária entre os 25% e os 30%, muito parecido aliás com o Trump está a tentar propor, e depois tivemos anos de empobrecimento, ou seja, as pessoas ressurgiram-se contra o facto de se terem empobrecido e aplicaram depois medidas proteccionistas que ainda aceleraram, acentuaram o empobrecimento a seguir e tornaram depois ainda a espiral de empobrecimento mais grave. Isso é o worst case scenario, que poderia ser uma anarquia global do trade mundial, do comércio mundial, que se a política de Trump persistir desta forma errática e completamente cega do que é a política externa. Porque reparem, o grande problema aqui de base é que e de facto, nós já estamos agora fartos de ouvir isto, porque toda a gente agora fala sobre política externa, política económica e trade. Aqui o grande problema de Trump é não compreender que, ou seja, ele de certa forma compreende, mas o déficit externo americano é uma consequência do dólar ser uma reserva do mundo do sistema, do reserva mundial, a principal reserva mundial, mais de 70% das reservas são em dólares do sistema financeiro, e obviamente que depois ou seja, a ordem mundial montada a seguir da Segunda Guerra Mundial pressupõe uma globalização praticamente desmedida, e portanto os Estados Unidos teve déficits, há os déficits gêmeos, que são o comercial e o orçamental, são duas situações diferentes. O déficit orçamental a 7% ao ano é uma situação insustentável que obviamente está a ser endereçado por Trump e é uma situação. O déficit comercial é outra situação, não é? Porque, obviamente, nem todos os países podem ter excedentes externos, não é? Por exemplo, esta situação das tarifas. Nós sabemos que o déficit, a Europa não aplica
40% de tarifas sobre os Estados Unidos, como Trump veiculou no dia 2, não é? E nós já todos sabemos os cálculos que foram feitos, assume os 200 bis de déficit externo em goods, em mercadorias, e não os excedentes de serviços que tem com a União Europeia, mas assumiu os 200, só para simplificar no caso europeu, assume os 200 bis de déficit que tem com a economia europeia, de déficit externo, divide pelo trade total com a União Europeia, que são os 600 bis, e chega aos 40%. Depois aplica o quociente 2 e chega a uma tarifa de 20% sobre a União Europeia. Isto obviamente não é uma tarifa. A Europa não aplica tarifas nem de 20% nem de 40%. A tarifa calculada e expressa pela Organização do Comércio Mundial entre a Europa sobre os Estados Unidos, importações americanas, anda no caso dos 2%, 3%, que reflete apenas distorções de IVA. Portanto, a Europa não tarifa aos Estados Unidos, qualquer que seja. Ou seja, este nível de 40% ou de 20%, ou quer que seja, e aquela tabela que o Sr. Trump veiculou nos jardins da Casa Branca, reflete apenas o nível tarifário que os Estados Unidos têm de aplicar ao mundo, a todo o mundo, que depois levaria à supressão do déficit externo. É apenas isso ou isso. E, portanto, não corresponde todo a nenhuma tarifa. Mas isto apresenta grandes limitações. Não é possível nós revertermos todo o déficit comercial sem ter capacidade de produção interna, que não existe. Primeiro, não se consegue fazer. Mesmo que houvesse capacidade interna, ou seja, teríamos de ter uma taxa de desemprego na casa dos 15% ou 20% para conseguir reindustrializar a América, e o que está acontecendo nos Estados Unidos é que os tipos estão a deportar os imigrantes legais ou clandestinos, ou quer que seja, estão a deportar toda a gente. Em cima disso tem uma taxa de emprego praticamente perto de pleno, e portanto não é possível reindustrializar a economia americana com os níveis macrofundamentais nesta fase. E mesmo que fosse, seria altamente negativo para a economia americana, no sentido que queria criar uma subida de preços muitíssimo significativa da agenda dos preços, e iria torná-los mais protegidos da concorrência externa, e portanto iria não só subir os preços, como iriam torná-los piores. E portanto o exercício que Trump pretende é economicamente inviável e acaba por ser negativo para toda a gente. E portanto, porque os Estados Unidos produz cerca de 15% da produção de manufatura total e consome 30% do consumo total. A China tem métricas precisamente opostas, e o resto do mundo tem um nível relativamente mais equilibrado. Faz muito lembrar a conversa que nós tivemos, por exemplo, nos déficits na altura da crise soberana europeia, em que os alemães criticavam muito os portugueses, os espanhóis, os gregos, os italianos, que nós tínhamos um déficit externo, e que nós tínhamos que suprimir o déficit externo, não percebendo que o déficit de uns corresponde aos excedentes de outros, porque nós não podemos, nem todos os países podem ser sedentários em termos comerciais, não é? Primeiro, porque é impossível nós produzirmos tudo, aquilo que queremos ou que precisamos, e segundo, porque se nós fôssemos todos sedentários, não haveria nenhum consumidor, a não ser que nós passássemos a produzir para Marte. E, portanto, isto é absolutamente economicamente inviável. E, portanto, há aqui uma questão retórica e filosófica, que é uma coisa muito agressiva de Trump em relação ao Biden. Portanto, naturalmente, há uma galáxia à parte na adoção de tarifas. Na questão de Trump, no primeiro mandato, foram adotados cerca de 550 bi, e no caso de Biden foram adotados cerca de 18 bi de tarifas. Isto levou a uma supressão de 40% do declínio entre os Estados Unidos e a China, e com as tarifas que nós sabemos agora estão em curso, que estão já acima dos 100%, nós vamos ter um wipeout do comércio Estados Unidos-China até ao final da década. Esse é o cenário base. Mas reparem, obviamente o Sr. Trump quer aqui ter uma tarifa também para aumentar as receitas aduaneiras e depois vir a fazer um corte de impostos e ser um bocadinho mais, e com isto acelerar depois a economia americana. Obviamente que a ideia é conceptualmente válida, mas tem um problema grande, não é? Porque acaba por ser uma lógica, nós queremos curar a doença, mas antes de chegar à doença nós já morremos pela cura, não é? Portanto, é um bocadinho, é quase um modelo que o senhor, não é um modelo, mas isto faz lembrar um bocadinho aquela saída de Trump, quando na altura do Covid ele dizia, toma lexívia que o vírus vai passar, se tomar lexívia. Isto é economicamente absurdo, e de facto há algumas ideias que são meritórias, sobretudo como é que se endereça a questão do déficit orçamental, e sobretudo com uma perda de erosão do dólar e com um déficit externo que é muito agressivo, e portanto como é que esta situação se consegue progredir, mas é impossível Trump
cortar o déficit fiscal, cortar o déficit comercial, aumentar impostos via tarifas, obviamente, e depois deportar toda a gente. Ou seja, há aqui muitas coisas da política económica e política comercial que não se consegue fazer ao mesmo tempo. E só para ter uma ideia, as receitas de impostos de IRS, digamos assim, para a receita do Tesouro Americano, representam 50% total das receitas. As receitas de tarifas aduaneiras são apenas 2%, são menos 2%. E estão na casa dos 200 bi. O senhor Bessent, que é uma pessoa bastante polida e muito evoluído, é uma pessoa muito, que eu tenho uma máxima admiração, quer dizer, falou de triplicar, quadruplicar as receitas. Ou seja, estamos a falar de eventualmente passar de 1,5% para, que é 5%, e com isto eventualmente cortar alguma coisa IRS. Mas mesmo assim, do ponto de vista da grandeza dos números, nós conseguimos perceber que é muito difícil a receita proveniente das tarifas depois suportar os cortes de impostos que Trump pretende, mas pelo meio vão criar distorções muito agressivas na economia americana. E repare-se neste gráfico. Este é o gráfico da esquerda, que é o gráfico de incerteza comercial face à incerteza económica, está a níveis estratosféricos, sobretudo da incerteza comercial, e reparem na direita. O gráfico na direita é as taxas a 2 anos. As taxas a 2 anos, em termos, não as taxas nominais. Vocês saberão que as taxas nominais são uma junção ou a soma entre as taxas reais e as taxas de inflação estimadas. E o que se vê aqui é a decomposição das taxas nominais por a taxa real, que é a taxa cinzenta, a linha cinzenta que vocês veem aqui em forte queda, que passou basicamente de 2,70 quase para 0,50, e a taxa de inflação estimada, que passou quase de 1,5 para 3,5. Ou seja, o mercado está a descontar que o crescimento está a colapsar, a perspectiva de crescimento económico está a colapsar e a inflação está a galopar. Isto é o que o mercado nos está a dizer, e muito provavelmente é isto que vai acontecer. O nosso cenário base apontava para tarifas na casa dos 20%, e de facto estão acima disso. Com este anúncio de suspensão durante 90 dias, nós não sabemos o que é que vai acontecer, que tipo de negociação é que vai acontecer, mas em cima das tarifas, nós temos tarifas de universais para toda a gente, e depois temos as tarifas todas que o Sr. Trump quer negociar com toda a gente. E, portanto, nós estamos a falar, se for para a frente, se esta questão da negociação de 90 dias for rolar da mesma forma que está, não acredito que vá da mesma forma, vai ser com certeza uma taxa tarifária mais baixa do que aquilo que está neste momento em suspenso. Mas mesmo assim, estamos a falar de níveis tarifários muito perto dos 20% ou acima até dos 20%. E, portanto, os ativos de risco ficam aqui vulneráveis, porque não é possível, com tarifas a 20%, e achar que a economia americana vai continuar a crescer como estava a crescer, porque ela já vinha claramente a desacelerar. Essa é a ironia da coisa. A economia já vinha a desacelerar e o Sr. Trump deu-lhe um catalisador para travar e fazer puxar um travão de mão e com isto eventualmente capotar, digamos assim, eventualmente para uma recessão. Nós vemos que no cenário de guerra comercial 1.0 nós tivemos o S&P muito vulnerável durante um ano e tal, até finalmente os Estados Unidos ter chegado a acordo com a fase 1, e nós tivemos um drawdown que foi cerca de 20%. Ou seja, do máximo ao mínimo o S&P 500 caiu 20%. Ora, o S&P teve um máximo de 6.200, entre 6.200 e 6.300, agora não sei muito bem, portanto 20% disso colocaria o S&P nos 5.000 pontos. Foi exatamente o que fez. É curioso verificar isso. Depois fez um ressalto muito forte, subiu quase 10% no dia a seguir, mas não tínhamos ilusões. Ressaltos de 10% do índice são indicadores de bear market. Atenção, os dias de maior amplitude de valorização do mercado de ações são sempre em períodos de bear market. E, portanto, neste momento nós devemos considerar que a tendência é ir para baixo. E com um drawdown de 20%, é um drawdown mínimo se acreditarmos que a economia vai abrandar com alguma força. Se tivermos recessão, nós temos que assumir que o drawdown pode ultrapassar os 20%. Mas a partir do drawdown de 20%, nós já não estamos em grandes convicções para vender. Se nós, com o S&P nos 6.000 pontos e com a política tarifária, trávamos um bocadinho bearish, nesta fase nós já não estamos assim tão bearish. Obviamente agora houve um ressalto muito forte e estamos mais cautelosos, porque houve um ressalto muito forte recentemente, mas não estamos super bearish, como eventualmente mais bearish, com o viés mais bearish que estávamos quando o S&P estava acima dos 6.000 pontos. O roadmap da guerra comercial 1.0 ofereceu-nos também algumas razões para estar negativo, no sentido em que as margens das empresas americanas que eram quase 3 pontos percentuais, neste momento as margens estão perto dos 17 pontos, dos 17%, e vai ser muito difícil as margens das empresas se manterem nestes níveis, tendo em conta que vai ser muito difícil as empresas passarem a questão tarifária para o consumidor final, porque os consumidores finais, sobretudo aquilo que eu vos falei do bottom 50, estão completamente esvaziados, estão com dificuldades extremas, o price level está altíssimo e está um altíssimo permanente para a frente, a não ser que haja recessão, é que o price level só baixa se houver recessão, não é? Portanto, para o
bottom 50 é muito melhor haver recessão do que não haver recessão, e para fazer algum reset do price level. É um bocadinho como o imobiliário, não é? Tipo, nós estamos a falar, não é? Tipo, o imobiliário só cai se houver uma crise mais sistémica, até lá os preços só se mantêm a este nível. Isto nós sabemos bem, porque Portugal é talvez o problema no mundo em que o price level do imobiliário, em termos relativos para o rendimento e preço para as rendas, é talvez o mercado mais especulado do mundo, e que também mata toda a gente à cabeça. E portanto, nós sabemos bem o que é que isso representa. E portanto, nós temos aqui a ver o que é que aconteceu também do ponto de vista económico na Guerra Comercial 1.0, em que o Japão passou para a recessão. E há aqui dois vetores. Do ponto de vista económico, os vetores exportadores, os países com vetor exportador, como o Japão, a Europa, a própria China, têm muito a perder com a situação tarifária europeia, com a situação tarifária americana, e é por isso que tem vindo aqui uma grande propensão para negociação com a administração Trump, porque do ponto de vista do crescimento económico, a economia americana é menos impactada no curto prazo do que outras economias mais exportadoras, mas é muito impactada na questão da subida de preços. É muito interessante pensar sobre isso. Nós podemos estar aqui a falar de um delta de inflação na casa de quase dos 2, 3%. Ou seja, se a inflação está aqui a 2, muito facilmente pode ir para 4 nos Estados Unidos. Portanto, o nosso base case para o que é que vai evoluir do ponto de vista da guerra comercial, de como é que a administração Trump vai evoluir daqui para a frente, porque ninguém sabe, portanto isto é um wild shot, estamos aqui completamente às cegas, mas nós assumimos uma nova ordem mundial em que infelizmente é um mundo pior e um mundo mais difícil, um mundo que vai crescer cada vez menos, em que os Estados Unidos continuam a liderar o Ocidente, mas há aqui uma progressiva desglobalização que já vem desde 2016, desde o Brexit e desde a primeira eleição de Trump, que agora é o American Exit, não é? Com esta situação tarifária, em que os Estados Unidos continuam a liderar a situação do ponto de vista tecnológico e recupera algum atraso de manufatura, mas há aqui um contexto quase guerra fria muito vincada entre os Estados Unidos e a China, um contexto similar à última década de 80, entre os Estados Unidos e a Rússia, que depois, obviamente, precedeu a queda do muro de Berlim no final da década, mas eventualmente temos esta nova ordem mundial que é muito periclitante e que acaba também por penalizar todos. Mas enfim, é uma situação em que todos perdemos, mas perdemos menos em relação a todos os outros, que é uma execução mais falhada e de certa forma em que Trump cede menos. Essa é a situação da anarquia, que era a situação, o tail risk maior, que é um cenário de anos 30, não é? Porque isso existe, não é? Smoot Hawley viveram, aliás o Sr. Reagan, aliás disse, pá, não se esqueçam da política infame de Smoot Hawley, que foi a medida mais idiótica que alguma vez o Congresso americano tomou, que foi o Smoot Hawley, que foram as políticas proteccionistas dos anos 30 e que levámos para 10 anos, basicamente, em que o crescimento não saiu da cepa torta e tivemos 3 recessões em 15 anos, portanto, à saída já da Grande Depressão, portanto, imagine-se. E, portanto, este é o cenário de maior risco da anarquia global, em que esta política proteccionista de Trump não retrocede da forma que nós imaginamos a retroceder e em que este art of the deal, do ponto de vista negocial, acaba por ser uma quase bélica, e portanto também aqui é um cenário de status quo, de deterioração do status quo, em que há uma desaceleração mais próxima e que temos mais um supply shock, um choque na oferta muito, muito agressivo, mais parecido com os anos 70, não é? Portanto, mas aí foi o choque da oferta foi mais relacionado, como sabem, com os choques petrolíferos. Aqui estamos um choque na oferta, tal como tivemos no choque da oferta. Quando eu falo em supply shock é do lado da oferta, ou seja, da oferta dos agentes económicos e não da procura, não é? Portanto, quando pensamos em oferta sobre as empresas e não tanto sobre a procura dos consumidores e também da procura da parte empresarial. E, portanto, este choque tarifário é um choque que também induz muito sobre a oferta, tal como foi o choque do Covid, só que o choque do Covid foi um duplo choque sobre a oferta e sobre a procura, porque de repente as empresas e as famílias estavam cheias de dinheiro pela teoria do MMT que foi executada pelo Fed e reforçada depois pela política de Biden, política fiscal expansionista, ultra expansionista de Biden. Neste momento, nós não temos espaço para política fiscal do lado americano que vai compensar isso, porque obviamente nós todos sabemos que Trump quer cortar a política fiscal torta e direito, daí o que tem acontecido no setor do Dodge, não é? O que é que isto implica para as classes de ativos? Portanto, maior confusão sobre o que é que o Fed pode fazer, tendo em conta esta situação muito neblina sobre a pressão de preços que nós estamos a ver, ou seja, por exemplo, em março, nesta reunião de março do Comitê do Fed, 8 membros, vocês veem no gráfico da direita, 4 mais 4, consideram que as taxas no Fed nem sequer devem ir abaixo de 4, meus caros. As taxas do Fed Funds estão a 4,5. E 8 membros que são 18, né? São 18, 19 membros do comitê, enfim,
quase metade considera que as taxas não é metade, mas é quase 35, 40% dos membros do comitê não acham que as taxas devem sequer ir abaixo de 4. Portanto, isto é um risco para a situação. O que é que o Fed realmente pode fazer para controlar estes efeitos nocivos sobre a oferta, que obviamente são criados apenas e só por um homem ou por uma administração. Não é? Esta situação é muito fácil reverter esta situação se Trump for um bocadinho mais, digamos, simpático na sua situação tarifária, por isso é que nós vimos o mercado a fazer o rally que fez quando foi anunciada a suspensão dos 90 dias, porque houve aí uma convicção que eventualmente, para além da suspensão de 90 dias, Trump poderia ser mais benevolente com os acordos que viriam a seguir. Nós acreditamos que a inclinação das curvas provavelmente vai continuar a acrescentar-se, mas isto é um bocadinho mais profissional do que eventualmente vos interessa. Nós achamos que os 2 e os 10, sobretudo na Europa, porque nós vamos ter muita expansão fiscal na Europa nos 10 anos, vai levar a uma pressão de subida das taxas de juros no longo prazo, e os 2 anos que estão mais relacionados com o crescimento económico e com política monetária vão estar mais pressionados, porque na realidade nós estamos num ciclo de easing monetário, não sabemos qual é que é a dimensão do ciclo de cortes de taxas de juros, mas quer dizer, faz pouco sentido pensar que os bancos centrais vão subir taxas daqui para a frente, e portanto nós, na situação em que estamos a cortar taxas, independentemente de cortar em 50 ou 150, e numa situação em que na Europa, por exemplo, há muita expansão fiscal por via da estratégia do rearmamento europeu que a senhora von der Leyen anunciou, ou o plano fiscal alemão, nós vamos ter com certeza algum espaço para as taxas subirem, e foi isso que aconteceu. Reparem, as taxas na Europa subiram bastante aqui no final do mês de fevereiro e março, aliás, no início de março, precisamente por isso, não é? E a grande parte dessa subida é um bocadinho estrutural. E, portanto, uma situação boa que esta situação do Trump acarreta é que pode eventualmente levar ao fim do excepcionalismo americano. A nosso ver, não é tanto sobre as empresas americanas, a não ser que se torne praticamente inviável para elas pela situação tarifária, mas, sobretudo, como é que os agentes, como é que os parceiros, como é que os investidores, fundos soberanos, bancos de investimento, asset managers como nós, como é que nós nos posicionamos, não é? Portanto, nós perdemos confiança, a erosão sobre os ativos em dólares e sobre o que quer que seja que esta administração Trump preconiza para os próximos 3 anos e 9 meses, é demasiado eventualmente para alguns investidores daqui para a frente. Isso com certeza pode levar, ou de certa forma contribuiu para o fim do excepcionalismo americano, e que leva eventualmente alguns investidores, sobretudo no mercado de taxa de juros, eventualmente a pressionar. E nós vimos isso a semana passada, não é? Porque, obviamente não há provas, não é? Não há forma de ver isto, mas é muito provável que o movimento da semana passada tenha sido induzido por alguma redução das posições da parte da China, mas também se falou que o próprio Canadá estaria a reduzir posições e pode ter havido até uma estratégia concertada por alguns parceiros internacionais, quase a promover contra Trump aquilo que aconteceu com o momento Liz Truss, não é? Quando o governo britânico foi derrubado, ou por exemplo, no nosso caso, quando todos lembramos quando o governo de Sócrates foi derrubado na crise soberana, ou seja, não é totalmente inviável que a situação se possa colocar numa coisa parecida com o Sr. Trump, se a situação se persistir de forma muito, muito grave. É muito interessante também verificar que nós acreditamos que as correlações entre ações e obrigações vão devolver-se vão devolver-se à correlação histórica, ou seja, a correlação entre ações e obrigações, ou ativos de risco, e de certa forma o risk-free, que é as obrigações alemãs ou obrigações americanas, poderão eventualmente passar a evoluir de forma negativa em termos de preço, ou seja, ações sobem, obrigações caem. Para as obrigações caírem, as taxas de juros têm de subir, não é? As ações caem, as obrigações sobem. Para as obrigações subirem, as taxas de juros têm de cair. E foi isso que, na realidade, estas correlações negativas, foi isto que prevaleceu no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, só que em as correlações negativas entre ações e obrigações verificaram-se, mas em sentido contrário no bloco europeu face ao bloco americano. Porquê? Porque as ações europeias dispararam no primeiro trimestre e as bonds, obviamente, caíram, não é? Portanto, as taxas de juros subiram na Europa e as ações subiram na Europa. Nos Estados Unidos foi exatamente o contrário. As ações caíram nos Estados Unidos e as taxas de juros subiram nos Estados Unidos. É muito interessante. Aliás, desculpem, as ações caíram nos Estados Unidos, as obrigações subiram, portanto, as taxas de juros caíram nos Estados Unidos. E nós achamos que esta correlação entre ações e obrigações, que é a correlação tradicional, correlação negativa entre ações e obrigações, que acabam por estar na gênese da constituição dos portfólios 60-40 e este ativo diversificador das obrigações para um momento eventualmente mais negativo sobre as ações,
eventualmente vão surtir efeito. Não surtiram efeito a semana passada ou há 2 semanas, quando as taxas de juros nos Estados Unidos subiram, mas isto está muito relacionado com a perspectiva, a partir do momento que a inflação core está abaixo dos 3%, a correlação entre ações e obrigações retoma a estratégia tradicional. Nós, o nosso principal key point em obrigações neste momento é governos. Nós gostamos das obrigações em treasuries numa primeira fase, quando estavam perto dos 5% há não muito tempo atrás. Transitámos ao longo do primeiro trimestre mais para sovereigns europeus quando houve portanto, o refit das taxas de juros europeias mais perto dos 3% na Alemanha, e agora voltamos a comprar treasuries quando elas foram agora testadas a semana passada. Portanto, estamos a migrar e, sobretudo, temos essencialmente investment grade e também gov europeu e gov americano em grande parte das nossas posições dentro do asset management. Porque os spreads high yield, que são quase um proxy de equity, praticamente mexeram muito pouco, tiveram um ligeiro pick-up, mas quando comparamos com o stress que tiveram no Covid, ainda percebemos que os spreads estão ainda razoavelmente estreitos. O que é que acontece aqui para o mercado de ações? O mercado de ações está relativamente, enfim, nós não nos podemos esquecer que nós vimos num ponto de partida com níveis de avaliação extremamente caros, o mercado de ações subiu de forma muito violenta e muito rápida nos últimos anos e, portanto, nós vemos com níveis de avaliação muito altos. E, portanto, é saudável haver uma correção, um alívio, digamos assim, 10, 15% dos preços, não implica grande... Não traz grande moça, porque pouca gente comprou nos máximos de 15% atrás, e o que nós olhamos aqui é se de facto vamos para a recessão ou não. Se formos para a recessão, o equity pode ainda estar mispriced e podemos ter aqui algum risco de downside adicional. Se Trump reverter algumas coisas e se não formos para a recessão, o equity nós consideramos que eventualmente estará fairly valued ou até poderá ter algum upside. É um bocadinho para saber, porque os prémios de risco, não nos podemos esquecer, ou seja, o retorno diferencial que nós obtínhamos ao investir no S&P 500 dava-nos menos de 4% no início deste ano, quando investir numa Treasury dava-nos perto de 5%. Ou seja, fazia muito pouco sentido. As ações estavam devidas de uma correção e, de facto, tiveram essa correção, ainda que por um fator um bocadinho, exótico pela natureza de forma como foi anunciado. E, portanto, obviamente, foi liderado pelo setor tecnológico, que teria que ser sempre o setor tecnológico, digamos assim, a levar a chapada maior. O consumo discricionário também levou muita pancada, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E, portanto, tivemos year to date aqui movimentos bastante expressivos. Portanto, reparem, o valuation das Mag 7 comprimiu 30%. O PER passou de 33 para 26. Portanto, temos aqui já níveis de avaliação das Mag 7 que estão já razoavelmente atrativas e nós, por exemplo, tanto no Equity Advisor como nas nossas carteiras de asset management, nós entramos aqui em algumas posições de tecnologia US, que foi, de certa forma, no último ano tivemos muito pouco. Aproveitámos para entrar em alguma coisa, depois a ideia é se houver algum ressalto, como já se verificou a semana passada, podemos rodar para alguma coisa um bocadinho mais defensiva. Reparem, as métricas de avaliação do Nasdaq corrigiram para médias dos últimos 20 anos, estando a níveis absolutamente estratosféricos. E, portanto, acabou por ser um nível de correção que nós consideramos saudável. Portanto, o último ressalto mais forte que nós tivemos foi essencialmente da Apple. Algumas das Mac 7 ainda estão bastante abaixo dos níveis que vieram e, sobretudo, os níveis de avaliação. Não estamos a pensar tanto nos níveis de preço, estamos, sobretudo, a pensar nos níveis de avaliação, sendo que, obviamente, gostamos muito também de algumas empresas de equal weight, não só ou seja, que isolam um bocadinho das Mag 7. Reparem, o retorno de investir no S&P 500 estava nos 3,70, era aquilo que eu estava a dizer, ao passo que o equal weight estava na casa dos 5%, sendo que o equal weight poderá eventualmente crescer mais do que da perspectiva de crescimento destas empresas do que propriamente do setor tecnológico, tendo em conta aquilo que foi também um choque sobre a DeepSeek. Não nos podemos esquecer que no primeiro trimestre, para além de Trump, também tivemos o choque da DeepSeek e tudo aquilo que o DeepSeek, as histórias do Alibaba, que pode representar para todo este hype à volta da inteligência artificial, que pode eventualmente não entregar todo, enfim, o mundo faraónico que algumas expectativas de preço e de avaliação estavam eventualmente a descontar. As small caps foram um tema que levaram muita pancada e continuam a ser um tema que leva muita pancada. É um tema que nós gostamos e que temos em carteira que ainda não perfumaram e que pode eventualmente apresentar aqui alguma perspectiva de inversão.
A volatilidade, portanto, nós sabemos que ultrapassou, teve ali entre os 50 e os 60, quando depois precedeu aquele rally monumental diário da semana passada, voltou para os níveis 30, 40 e o dólar continua a ser aqui algum risk-off. É aquilo que nos leva a ter mais cautela sobre movimentos de risk-off, porque se as treasuries voltarem a ter alguma pressão e o dólar continuar aqui com alguma força vendedora, nós não vemos aqui grande razão para o equity suster os níveis atuais. Obviamente o drawdown atual, nós já comparamos com um drawdown na casa dos 15%. É um drawdown que é ajustado a um drawdown sem recessão, ou seja, se nós acreditarmos que a economia americana, toda esta situação tarifária de Trump, que é, não vou dizer absurda do ponto de vista económico, mas é bastante discutível do ponto de vista económico e, em alguns casos, totalmente absurda, mas implica aqui um drawdown já na casa dos 16%, que compara favoravelmente com drawdowns históricos sem recessão. Mas se tivermos recessão, quer dizer, se a economia americana não evitar recessão, nós temos que considerar o S&P mais perto dos 4,5 do que dos 5 mil. É um bocadinho essa a nossa lógica e no worst case é um bocadinho onde nós estamos a posicionar-nos. Nós nos 5 mil pontos estamos confortáveis, nos 5.400, como estamos agora, perdemos algum viés do ponto de vista de visão, porque achamos que não há visibilidade tarifária suficiente para ter uma visão clara. E os riscos são, claramente, não nos parecem ainda descontados. Os riscos são, a meu ver, estão na casa dos 50% e o market action, a meu ver, estará mais perto dos 30% do que nos 50%, que é aquela situação. E, portanto, do ponto de vista lógico, algumas economias, eu agora vou aqui para os key calls, portanto achamos, o risco de deflação é central, mas o risco de recessão anda na casa dos 50%, esse é um cenário central. Nas obrigações nós gostamos obviamente sobretudo de governos na Europa e agora nos Estados Unidos, porque as taxas, houve um repricing muito violento, como sabem, sobre as taxas de juros americanas, eventualmente por um move concertado, seja por institucionais, sejam investidores internacionais com a supressão do basis trade ou com a situação de parceiros supranacionais que reduziram, de forma coordenada ou não, as holdings de US Treasuries. E reparem, as holdings do a China não é o maior detentor de treasuries, o maior detentor de treasuries como país é o Japão. Estamos a falar do total de o treasury market anda na casa dos 30 trillions, e o Japão tem cerca de 1,3, a China não chega a 1 tri, e portanto não é assim tanto quanto isso, ou seja, a capacidade da China influenciar de forma incomensurável o nível de taxa de juros, ou seja, teria que ser sempre uma lógica concertada, um sell-off concertado e basicamente global. Eu acho que a China não bastaria, isso sim, claramente levaria ao Fed a intervir. Se nós tivermos as taxas de juros 10 anos nos Estados Unidos a superar os 5% de forma muito rápida, como tivemos esse move que fez quase 50 basis points de forma muito rápida, eu acho que aí poderíamos ter alguma não é risco, mas alguma perspectiva de intervenção de emergência por parte do Fed. E na parte de ações, nós gostamos muito do play de infraestrutura, que é um play que estará por um lado, ligado à expansão fiscal, e estamos a fazer um play de infraestrutura global, como é óbvio, que é um play de infraestrutura que está relacionado com a expectativa de expansão fiscal do lado europeu e com a expectativa também do play de valuation do setor de utilities, também está muito ancorado a uma segunda derivada, todo o hype de inteligência artificial, vamos supor que não vai colapsar, não é? Portanto, nós não estamos em crer que o play da AI vai colapsar, porque senão a valuation das tecnológicas ainda não faria sentido nesta fase, mesmo tendo corrigido bastante. E portanto nós estamos a acreditar que o play da inteligência artificial não vai colapsar e o tema de infraestruturas vai beneficiar pelo lado de expansão fiscal, por exemplo, na Europa, seja alemão, seja o regulamento europeu, que vão beneficiar uma série de temas pró-cíclicos, e por outro lado o play de infraestruturas global apanha também o carry de inteligência artificial. E com isto eu dou por terminado um bocadinho a minha questão e vamos passar a responder a questões, porque eu acho que acaba por ser mais interessante ir direto às vossas questões. Dê-me só um segundo para tentar colocar... Esta é a nossa posição, portanto, para verem também a table, nós temos um viés mais neutral nas ações em relação às obrigações, porque achamos que aqui o dinheiro a fazer, do ponto de vista de visibilidade para a frente e como investidor institucional e asset managers, nós aqui vemos mais valor em obrigações em relação a ações. Dentro das ações, gostamos do play de infraestruturas, do play de quality e do play de income, tendo adicionado agora também um layer de crescimento. A small caps é o tema que tem corrido menos bem
digamos assim, ou tem corrido até mal no nosso call, mas é um tema que nós gostamos. Em relação às questões, a primeira pergunta, probabilidade de descida de taxa de juros pelo Fed no curto prazo. Verdade, se estás super fã do corporado. Pois eu creio que já respondi a esta situação, portanto eu não vejo isto, eu creio que a Fed Put estaria marginalmente abaixo da Trump Put, ou seja, o primeiro momento em que a Fed seria eventualmente obrigada a agir não estaria relacionado com o nível de preços do mercado de ações, estará essencialmente ligado com a evolução das taxas de juros dos Estados Unidos. E portanto, se os 10 anos ultrapassarem a fasquia dos 5 e ultrapassarem de forma rápida e violenta, aqui eu creio que podemos ter alguma perspectiva de descidas de taxas de juros mais de emergência pelo Fed, mas reparem, há outras formas do Fed intervir sem necessariamente cortar taxas de juros, não é? Portanto, o Fed pode simplesmente, e já reverteu algum da redução de compras, da redução do balanço que tem vindo a fazer, e pode anunciar quantitative easing, assim de um momento para o outro pode anunciar quantitative easing, pode, numa segunda derivada de quantitative easing, que é a compra de obrigações americanas, o Fed tem, obviamente, é um holder de obrigações, tem mais obrigações do que o Japão e a China juntos, não é? E, portanto, o Fed pode simplesmente continuar a engordar o balanço de obrigações e começar a comprar como se não houvesse amanhã, como já fez no passado. Mas até pode fazê-lo de forma indireta, não pelo próprio Fed, mas por via do SLR, que é um mecanismo de liquidez aos bancos, que obriga os rácios dos bancos, ou seja, os colaterais dos bancos, por exemplo, que os bancos têm obrigações do Tesouro Americano, a ter um nível de capital de forma, enfim, a cobrir a posição que tem também sobre essa posição à dívida americana. E se, por exemplo, houver uma exemption, uma isenção para os rácios de capital das holdings, das obrigações americanas, os bancos americanos podem simplesmente adicionar ao balanço obrigações americanas e não estar preocupados com as implicações que isso tem nos rácios de capital. Isso, por exemplo, é uma outra forma do Fed intervir para dar liquidez ao mercado de taxas de juros, que não passa numa primeira análise ou numa primeira instância sobre um corte direto das taxas de juros. Portanto, creio que é isso. Mas pode ser, ou seja, o Fed não vai estar a olhar para o mercado de ações para cortar taxas de juros, o Fed vai estar a olhar eventualmente para as taxas de juros ultrapassarem com força e com velocidade o nível dos 5% para intervir no mercado. Posto isto, pode intervir no mercado não diretamente logo ao cortar taxas de juros de forma de emergência, porque as pressões inflacionistas não permitem ter visibilidade para o fazer, nem sequer tem muita lógica, mas pode flexibilizar alguns mecanismos, linhas, iniciar quantitative easing, cortar os mecanismos de requisitos de capital aos bancos americanos para conceder mais liquidez ao sistema. Era um bocadinho isso que eu estava a tentar explicar. Bonds, outra questão. Bonds Europa, perspectiva favorável. Num cenário de subida de taxas. Sim, eu percebo. A questão é quanto desta situação do cenário de subida de taxas ou seja, qual é que é o efeito multiplicador? Qual é que é o efeito multiplicador destes planos que foram agora anunciados por parte do governo alemão e também, noutra instância, por parte da Comissão Europeia? Enfim, da Comissão Europeia, um plano de rearmamento europeu, eu creio que terá pouco ou nenhum impacto do ponto de vista de multiplicador económico. Não é? Eu tenho muitas dúvidas sobre como é que eu ou todos os meus ouvintes, 300 ouvintes que estão aqui a ouvir, vão viver melhor se nós decidimos investir mais em armamento. Qual é que vai ser o multiplicador para a atividade económica? Obviamente, os setores tradicionais de defesa e de alumínio e de aço, de armamento, algumas empresas, um range bastante específico vai beneficiar, mas como um todo, faz pouco sentido a economia crescer só porque a Europa está a reindustrializar-se, desculpa, a rearmar, digamos assim. Aliás, até algum risco, eventualmente, como é que depois fazemos o financiamento por essa via? Obviamente, nesta fase não se coloca, mas a médio prazo ou a longo prazo, como é que nós vamos conseguir financiar 3% da NATO de despesa militar ou 4% ad eternis só com este plano da Comissão Europeia, que manifestamente pode não chegar. E, portanto, há aqui um risco até de eventualmente subir impostos mais muito lá na frente. Mas a questão do plano fiscal europeu, desculpa, o plano fiscal alemão, aí já tem benefícios mais interessantes. Mas a economia alemã, que está muito presa no canal de manufatura, muito deprimida, quase como uma segunda derivada da exposição da China, eu diria que os efeitos sobre a atividade económica ainda vão demorar muito a sentir. Ou seja,
primeiro, respondendo a esta pergunta da situação de bonds da Europa com o cenário de subida de taxa de juros, eu creio que os multiplicadores da maior parte destes programas, não todos, mas grande parte destes programas, não são muito visíveis já no curto prazo, e em segundo, a questão do timeline, do ponto de vista da execução, nós sabemos que a Europa só tem duas velocidades, é lenta e nenhuma. E, portanto, a execução também do programa europeu vai demorar a ser implementado, do programa alemão vai demorar a ser implementado, e, portanto, não queremos que haja uma grande capacidade da economia europeia crescer acima do potencial de forma muito rápida. E, portanto, só para ter uma ideia, a economia europeia não cresce acima de 1% há 3 ou 4 anos. Quer dizer, creio que cresceu em 2021, a saída do Covid, acima de 1%. Mas há 3 anos que não cresce acima de 1%. O cenário base para este ano era crescer de 0,8% ou 0,9%. Se nós tivermos uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos, o cenário base na Europa passa a ser recessão. Se a economia americana crescer entre 0 e 1, que é o base case, portanto, a economia americana evita recessão, mas mantém-se num cenário de estagflação, se não houver, de certa forma, uma reversão desta política tarifária de Trump, que neste momento não existe. Só houve uma suspensão, não existe reversão nenhuma, que é o que nós... Ok, existe uma suspensão e houve aqui umas notícias mais animadoras para o setor tecnológico no que respeita às isenções da Apple, mas não existe nenhuma reversão U-turn, digamos assim. E, portanto, há aqui algum risco da economia europeia não conseguir aguentar este embate e, portanto, não aguentando este embate, isso é bom para obrigações porque o quadro económico deteriorou-se. E, portanto, ou seja, o cenário de deterioração do quadro económico, que é o nosso cenário base, quer se evolua ou não para recessão, acaba por ser altamente favorável para o investimento em obrigações no médio e longo prazo, independentemente dos países europeus ou a Comissão Europeia como um todo estarem agora num quadro expansionista fiscal mais expansionista. Outra questão, tendo em conta uma possível recessão na economia americana e com impacto no equity, PPR ações dinâmicas como benchmark MSCI World, com peso elevado de ações americanas, qual é o vosso posicionamento na gestão do fundo? Se quiser reduzir a exposição aos Estados Unidos, é necessário resgate do fundo, relação a outro fundo, não. Aqui a nossa exposição ao benchmark, o MSCI World, como sabem, tem obviamente uma exposição em equities americanos na casa dos 65%, portanto 2/3 do MSCI World tem exposição direta a Estados Unidos. E, portanto, nós temos alguma exposição a Estados Unidos mais por essa via, fizemos algumas linhas de Nasdaq, mas pouca coisa, rodámos algumas posições para fazer Nasdaq, mas as posições que fizemos nos produtos da gestão de ativos foi essencialmente estratégia de Nasdaq mais tática do que propriamente estrutural, e, portanto, dentro dos produtos GA não aumentámos de forma muito significativa a nossa exposição a Estados Unidos, mas quando fizemos aquele teste nos 5.000 pontos com o VIX, quando se aproximou numa primeira fase nos 50 e depois foi ali para os 60 e tal, nós aí reforçámos, aumentámos a nossa componente tática do Nasdaq. Mas não, portanto, ou seja, eu creio que não, portanto, aqui seria eventualmente um bocadinho mais, se quisermos reduzir a exposição MSCI World e porventura, porque o MSCI World tem alguma exposição a ações americanas, eu consigo perceber, mas eu acho que nesta fase, atenção, eu não sei até que ponto é que as ações americanas, que já levaram mais pancada do que algumas comparáveis, como por exemplo as ações europeias ou as ações da China, por exemplo, até poderão aguentar melhor do que outros blocos geográficos. Atenção. E eu acho que nós, em recessão, as correlações vão todas para 1. Não tínhamos dúvidas. Portanto, é sell-off de tudo. Aliás, até o ouro foi vendido naquela semana em que as ações estavam a cair 5% ao dia, não é? Aqui 5% ao dia, estou a falar dos índices aqui 5% ao dia. Até o ouro foi vendido. O ouro fez um drawdown de quase 10% dos máximos, não é? Portanto, ou seja, foi tudo liquidado para ir buscar liquidez onde não estava a ver, não é? E, portanto, eu acho que isto para dizer o quê? Que daqui para a frente eu vejo as correlações entre ações Estados Unidos e Europa a evoluir na mesma direção. Se as ações nos Estados Unidos forem para baixo, as ações na Europa também vão para baixo. O que aconteceu no primeiro trimestre não vai acontecer nos próximos 9 meses. A Europa não vai subir e os Estados Unidos vai cair. O que pode acontecer é as duas caírem ou as duas subirem. E, ao meu ver, eventualmente os Estados Unidos caiu mais e, portanto, se tivermos o melhor cenário macro, até podemos ter algum espaço para as ações nos Estados Unidos subir um bocadinho mais do que na Europa. A que nível podemos ver as taxas de juros na Europa, considerando os planos de expansão atuais? Assim, os 10 anos, nós temos um cap, nós tínhamos um range para as 10 anos na Alemanha, na casa dos 2,5, que nós subimos para os 3,
num cenário de crescimento, não é? Portanto, se a economia europeia continuar a crescer, nós podemos ter, e eu tenho que acelerar porque já passámos o nosso tempo, e vou dar aqui mais 5 minutos para responder a todas as questões. Nós, num cenário de expansão natural, e equilíbrio, e portanto esta situação tarifária acaba, o worst case, por ser evitado, o crescimento económico europeu, mesmo tendo alguma desaceleração, pode eventualmente evoluir perto dos os 10 anos podem ir até aos 3%, que acaba por ser o nosso cap natural. Mas nesta fase nós assumimos que os 10 anos voltam para os 2,5, tendo em conta os constrangimentos que a situação tarifária deverá acarretar na segunda metade do ano. Há uma situação boa aqui em relação à segunda metade do ano, que é a antecipação aos riscos não aos riscos, ou seja, Trump perdeu imensa popularidade. Não haja dúvidas que não há quase ninguém nos Estados Unidos que concorde com esta situação tarifária. 70% das pessoas que foram inquiridas em relação às tarifas acham que é negativa para a sua situação económica e, portanto, Trump perdeu muita popularidade e a sua popularidade desde logo foi controversa, a não ser pelos hardliners de Trump, não é? Ao quem ele se dirige, e são os únicos que acreditam em grande coisa, ou em muitas das coisas que ele diz, mas grande parte da sua popularidade caiu a pique. E já dentro até do Congresso, algumas pessoas que estavam por trás de Trump já estão a perder apoio, e nós temos midterm, eleições intercalares daqui a 1 ano e meio, e não há muito tempo para Trump continuar a prolongar esta situação tarifária, não é? Ele não pode suspender isto. Ele fez com o mundo o que fez também com o México e o Canadá quando entrou para o novo mandato. Mas ele não pode continuar. Esta situação dos 90 dias tem que ser resolvida. Nós temos de ter um acordo comercial nos próximos 90 dias. A não ser que haja uma reversão total das tarifas, isso seria espetacular para toda a gente. Mas vai acontecer alguma coisa. Porque o mercado não vai dar tréguas e vai forçar um acordo comercial entre Trump e os restantes parceiros. O que é que vai sair desse acordo? Ninguém sabe. Mas isto para dizer o quê? Que no segundo semestre deste ano, a situação das tarifas tem que estar para trás das costas. E o mercado vai ter que se focar eventualmente em coisas mais positivas, porque nós vamos ter eleições intercalares, e para as eleições intercalares, quer dizer, os republicanos iriam perder num landslide, não teriam hipóteses se as eleições intercalares fossem agora no verão. E, portanto, Trump tem que começar a dar notícias boas para o eleitorado americano já no segundo semestre do ano. Isso também pode favorecer algum rebound do equity americano, desde que, e volto a repetir isto, desde que seja evitado o worst case tarifário. E neste momento, nada nem ninguém nos garante que o worst case tarifário nos seja evitado. Portanto, nós estamos num cenário em que podemos ter, numa pequeno grau de probabilidade, 10, 15%, quase uma anarquia global no pior cenário, que é os anos 30 do século passado, como podemos ter uma lógica de empobrecimento gradual, de menor crescimento potencial e de um crescimento desordenado, mas dentro de alguma organização, dentro de quadros de comércio que estão a ser reformatados e que estão a ser negociados ainda da mesma forma que nós estamos a falar. Portanto, as taxas de juros na Europa, neste contexto, dificilmente podem ultrapassar a fasquia dos 3%. Portanto, entre os 2,5% e 3%, nós estamos muito confortáveis para comprar taxas de juros, sobretudo risk-free alemão. Portanto, quer dizer, é um bluff para qualquer estratégia. Quer dizer, é óbvio que Trump quer com isto mandar as taxas de juros para baixo. Toda a gente percebe que Trump quer com isto mandar as taxas de juros para baixo porque está muito preocupado em refinanciar a dívida americana, não é? Portanto, mas lá está. Repare o que é que o mercado lhe fez a semana passada. Levou os 10 anos quase, não foi para 5, os 30 anos é que estiveram perto dos 5 e, portanto, na prática, isto foi, estas coisas contra-equilibram-se, não é? E fez backfire. E, portanto, não é totalmente absurdo, mas não me parece que isto seja uma lógica de estratégia de insider trading, não é? Tipo, é mais uma lógica de bluff de negocial para tentar, de certa forma, fazer bullying dos parceiros económicos para forçar, numa posição de fraqueza, negociar acordos de comércio mais favoráveis para os Estados Unidos, um bocadinho como ele fez com Zelensky na Casa Branca. O princípio é exatamente o mesmo. Faz o bullying ao Zelensky, diz que ele é co-ditador, ele é que é o agressor contra o Putin. Quer dizer, já ninguém se lembra o absurdo que foi dito na Casa Branca contra o Zelensky. E ele replicou um bocadinho este base case absurdo do ponto de vista de comércio contra toda a gente. E é óbvio que o risco de uma guerra comercial escalou. A China, que é a potência incumbente, que é a potência desafiante ao incumbente, foi a única que retaliou, até porque está preparada e porque já está numa guerra comercial com os Estados Unidos já
vai fazer 10 anos em 2028, não é? Portanto, começou em 17, 18, portanto já está numa guerra comercial há muitos anos, tem muita experiência disto. Reparem, o Belt and Road Initiative foi criado em 2014, 2015, que levou as exportações chinesas para parceiros, para os BRIC, cujo nível de exportações já está perto dos 50%. Portanto, as exportações da China para os Estados Unidos andam 10, 15% do total. Eles vão sofrer, mas quer dizer, na prática, se houver uma supressão das trocas, estamos a falar de 2% do PIB chinês, 2, 2,5% do PIB chinês, que poderá ser contrabalançado com efeitos de política fiscal chinesa. Mais, mais defensivos para fazer face às tarifas de Trump. Enfim, não é fácil, não é? Os defensivos aqui, utilities, por isso é que nós gostamos de infraestruturas. Utilities é um play interessante, porque também está exposto ao play da AI. O play energético também pode ser um play interessante na lógica do drill, baby drill. O setor financeiro, que não é nada defensivo, mas é um setor altamente pró-cíclico, poderia um setor ter alguns benefícios, mas eu diria que mais utilities e energético poderiam ser uns setores defensivos, se considerarmos energia como defensivo, como um cenário interessante. Caso Trump insista, outra pergunta, caso Trump insista na sua política querendo uma recessão nos Estados Unidos, para haver uma recessão na Europa, quer dizer, se os Estados Unidos entram em recessão, a Europa já entrou em recessão 6 meses antes, portanto aqui não tenho nenhuma dúvida. Portanto aqui o base case é que há uma desaceleração nos Estados Unidos, porque está a crescer entre 2,5 e 3, há uma desaceleração, a economia americana vai crescer se a situação da tarifa não for revertida, cresce entre 0 a 1, e a economia europeia cresce entre 0 a 1, vai estar em crescimento negativo. Portanto, muito provavelmente, se houver uma estagflação nos Estados Unidos, haverá uma recessão na Europa. E com isso, obviamente, nós também gostamos de bonds na Europa. No play das obrigações materiais longas já estarão fair face aos riscos de inflação nos Estados Unidos, pressão fiscal na Alemanha, eu diria que sim, o nosso play de longo prazo de bonds de obrigações na Alemanha subiu 2,5 para 3, mas estando com este nível de deterioração do crescimento económico que se antecipa para as tarifas, 2,5, 3, a perspectiva de fazer um overshoot dos 3, que nós ali no final de fevereiro, início de março, nos pareceu provável, um overshoot das taxas a 3, perdeu bastante probabilidade agora com este cenário mais negativo para o crescimento económico. No vosso procedimento há um distanciamento neutral e overweight. No cenário macro de vencimento de certeza e probabilidade de 50% para recessão, como compatibilizar? Aqui, obviamente, porque aqui temos de ter níveis de cash, aqui a lógica é termos níveis de cash também acima do normal, acima da média. Eventualmente fazemos um terço, ações, obrigações e cash ou alternativos, portanto hedge funds e coisas assim do género. Os instrumentos alternativos também é uma coisa que nós gostamos. Eu diria que era um bocadinho por essa via. Obviamente nós, por esta incerteza, nós não vamos sair do mercado de ações com o mercado de ações 15%, 15% abaixo dos máximos, não é? Porque 15% é um drawdown que é ajustado a uma economia sem recessão. Portanto, nós no worst case ainda não estamos lá para o mercado de ações, mas quer dizer, já levámos 15% de pancada, portanto nós não vamos aqui. Nós estivemos a reduzir posição no final do ano passado, mas aqui já não estamos a reduzir posição, estamos seletivos e prudentes, mas temos há aqui posições core que já não mexemos, e aquilo já vos falei, infraestruturas, quality, alguma coisa também do setor tecnológico que fizemos agora mais numa lógica tática, em detrimento de alguns outros temas. A economia europeia parece a mais frágil das grandes economias mundiais, população velha e burocracia, além que não há dinheiro que chegue para 800 bilhões de defesa mais plano B. Onde criar encontração de valor a longo prazo? US, EU, ou China ou outros? Eu acho que aqui é o que eu vos digo. Eu acho que o que nós... aqui o grande ensinamento que eu creio que, independentemente de termos ou não recessão, eu acho que efetivamente marcámos aqui o fim do excepcionalismo americano. Eu acho que aqui posições 100% growth US já não vão funcionar como funcionaram no passado. E, portanto, eu acho que também acho que tivemos uma divergência brutal no primeiro trimestre, em que houve uma outperformance gigante dos ativos chineses contra tudo o resto, os ativos europeus contra ativos americanos. Eu acho que aqui este nível de outperformance vai começar a ser mais estreito, mas eu não parece que os ativos americanos na próxima década vão liderar como lideraram no passado, do ponto de vista de outperformance. E, portanto, aliás, o peso do market cap americano em relação à economia e ao market cap como um todo, isto é absurdo, quer dizer, faz muito pouco sentido, está muito relacionado com o gap tecnológico que os Estados Unidos, de certa forma, beneficiou e que penalizou, obviamente, a economia europeia, mas a economia chinesa tem estado bastante bem. Nós vimos isto no DeepSeek, vimos, por exemplo, com o BYD, como a Tesla, quer dizer, eu acho que é mais ou menos consensual
entre eu e as 300 pessoas que me estão a ouvir, que entre qual é que vai ser a marca do futuro, BYD ou Tesla, eu acho que nós achamos com clareza qual é que vai ser aquele que provavelmente vai se ingrar. Aliás, o price action de mercado já ditou o vencedor. E, portanto, eu acho que, de certa forma, há aqui algum loss de excepcionalismo americano que vai ver a cicatriz permanente a favor de outras geografias, a favor de geografias europeias e a favor da geografia chinesa. E, portanto, aqui, dentro do bucket de equity, eu acho que as ações também devemos estar diversificados, como eventualmente nós estivemos no passado recente, porque nós não acreditamos que o Tech US vai ser o cavalo de corrida vencedor para a próxima década. E, portanto, aqui também achamos que devemos estar diversificados, eventualmente dentro do bucket de equity, um terço, sobretudo para apanhar Europa, Estados Unidos, e depois emergentes, e uma parte China e outra parte outras geografias. É um bocadinho por aí. Portanto, esse visual não seria ter esperado mais underwave, Rakesh. É assim, eventualmente a única coisa aqui que eu acho que podia estar mais overweight que nós temos na tabela é essencialmente o ouro. Atenção, que é uma reserva de valor clássica, porque, que é uma reserva de valor clássica e que de facto, numa lógica de descentralização das finanças, enfim, é mesmo do debasement das moedas, não é? Do dólar, do euro, de impressão permanente via quantitative easing, o debasement das moedas tradicionais, não é? O ouro acaba por ser, como nós não conseguimos imprimir ouro, o ouro acaba por ter um valor estável em um ativo de refúgio tradicional. Aliás, a melhor forma de nós vermos isso, há um gráfico muito giro, que é o preço do imobiliário em relação ao ouro. Nós vemos, por exemplo, o preço do imobiliário em relação ao rendimento médio americano em 1970, antes do Bretton, em 1964, antes do Bretton Woods, e o preço em relação do imobiliário e ao income de 1970 e o preço do imobiliário em relação ao income de 2025. A diferença é abissal em relação à diferença do income, a diferença em relação aos pontos de preço imobiliário contra o income americano, e a mesma coisa contra o income português, naturalmente, mas se nós colocarmos o preço do imobiliário contra o ouro, contra a onça do ouro, que eu acho que é tipo para aí 17 vezes o preço do imobiliário em relação à onça do ouro, que é para aí 17, contra o preço do imobiliário, contra a onça de ouro antes de Bretton Woods, que é o fim do padrão ouro, é exatamente os 17. Significa que o padrão ouro trabalha mais do que o trabalho. E é um bocadinho uma reserva de valor incrível e, de facto, de certa forma, como é um buffer para esta irresponsabilidade monetária e fiscal que foi levada a cabo nos últimos 50 anos e, de certa forma, também chegou ao fim. Depois, que foi a segunda fase, sobretudo, nós podemos dividir, enfim, sobretudo depois da década de 90, houve um período de grande crescimento depois da queda do muro de Berlim até 2007, mesmo passando pelo meio da crise .com entre 2000 e 2002, mas a partir de 2007 o mundo evoluiu com muitas dificuldades do ponto de vista estrutural e criaram estes desequilíbrios gigantes e que livraram estes agravamentos e sobretudo este debasement, não é? Este quantitative easing gigante que foi feito sobretudo por parte da Reserva Federal Americana, que também exponenciou de forma significativa o nível de avaliação das tecnológicas americanas. Essa situação também reverteu e também é muito difícil justificar para a frente outperformance tecnológicas, sendo que nós estamos com um paradigma monetário muito diferente do que nós tivemos daquele que precedeu toda a década antes do Covid. Também acaba por justificar isso. Portanto, o dólar acaba por estar aqui mais penalizado nessa via, mas eu diria que quedas agressivas do dólar daqui para a frente seriam sinais de alerta de mercado. Ações de tecnologia médica e farmacêuticas nós gostamos, aqui apenas há aqui um overhang específico que é essencialmente alguma, e sim, não querendo tradar headlines ou news flow, temos aqui algum risco destas tarifas do Sr. Trump, que ele já anunciou, que ele fez um exemption ainda nesta fase do setor de healthcare, e nós sabemos que o healthcare está em cima da mesa sobre uma machado tarifário de Trump, e portanto, eventualmente fazer aqui alguma posição de healthcare que nós gostamos. Novo Nordisk, que era a maior empresa europeia, passou quase que perdeu 50% do valor enfim, e não perdeu 50% dos resultados. E portanto é por exemplo uma empresa que nós gostamos, temos do Equity Advisor, é uma empresa que nós gostamos e por exemplo, quem quer fazer via fundos ou via algumas empresas, eu eventualmente consideraria este setor como interessante, mas a fazê-lo de forma faseada, até porque esta volatilidade não nos permite fazer de outra forma, não é? Fazer um terço da posição, ou metade, ou no máximo, etc.
portanto, paridade aqui do euro-dólar menos evidente, não é? Já aqui falei do euro-dólar, acho que estruturalmente aqui o euro pode aguentar. Portanto, agora nós fizemos moves muito fortes no câmbio. Portanto, nós diminuímos alguma lógica de risco. Mas nós não fazemos, nos mandatos já não fazemos grande parte de risco cambial, fazemos mais o hedge de taxa de juros. Mas na realidade, se nós pensarmos que o risco cambial, sobretudo os drivers para taxa de juros, estão muito relacionados com os diferenciais de taxas a 2 anos. As taxas a 2 anos até mexeram mais recentemente nos Estados Unidos do que propriamente na Europa. E eventualmente aqui o dólar, se o driver essencial do mercado cambial, que é o diferencial de taxas de juros a curto prazo, a 2 anos, se persistisse, portanto, se passar deste headline de dumping de ativos norte-americanos e de dólar para diferencial de taxa de juros, o dólar até tendencialmente poderia valorizar daqui para a frente um bocadinho, pelo menos um pouco. E, portanto, essa situação, ou seja, de certa forma, o que eu vos está a dizer é que há uma correlação direta entre o hedge de taxa de juros e o hedge de câmbio. E nós estamos mais preocupados com o hedge de câmbio em relação ao hedge de taxa de juros, mas especificamente nesta pergunta, desculpe, estamos mais preocupados com o hedge de taxa de juros do que o hedge de câmbio, mas especificamente nesta pergunta estamos menos preocupados com o risco de hedgear a situação, com a necessidade de hedgear esta situação. E eu acho que cobri todas as questões. Portanto, já ultrapassámos em boa medida aquela hora que tínhamos para as questões, mas enfim, eu ultrapassei em cerca de 5 minutos a minha exposição e quero-vos agradecer, foram quase 300 pessoas